Bom dia, turma. Espero que vocês estejam bem. A gente vai começar agora a correção da atividade de Geometria 2, a que vocês fizeram de maneira individual. Essa é a prova das séries A, C e D. Os números dos exercícios mudam para a atividade da primeira série B, e depois eu posto uma correção específica da primeira série B com os números diferentes. Essa aqui vai ser completinha, ó. Exercício 1. Primeiro eu vou analisar aqui quais são as informações numéricas, né? Eu tenho um empréstimo de R$ 58.000. Lembrando que esse vírgula 00 dos 58.000 eu não preciso ficar usando nas minhas contas se eu não quiser, já facilita um pouco. A taxa de juros é de 0,8% ao mês. O tempo é de 6 meses, então tá tudo certo ali, né? Tá funcionando o mês e, e o tempo em meses, a taxa ao mês e o tempo em meses. O capital que foi emprestado é os R$ 58.000 e o cliente pagou todo o valor de uma vez depois desses 6 meses. Então, os juros correu em cima desse tempo. A gente precisa descobrir quanto ele ficou devendo, esperando 6 meses para pagar o banco com uma taxa de juros de 0,8% ao mês. Esse tipo de exercício a gente faz seguindo a fórmula de variações percentuais sucessivas. É sempre 0,8% a cada mês, e as fórmulas das variações sucessivas e do montante, elas se comunicam, né? O montante é igual ao capital inicial, vezes 1 mais a taxa, elevado ao tempo. O montante é o que eu quero saber, R$ 58.000, vezes 1 mais a taxa. A gente tem que tomar um cuidado aqui pelo seguinte: no texto é 0,8%, e esse 0,8% precisa se transformar em um número decimal ou uma fração, naquele modo p%. Então, esse 0,8% é 0,8 por 100, dividido por 100, resultando no número 0,08. Então, a porcentagem indica o denominador 100, e agora eu vou fazer o 0,8 dividido por 100, gerando a movimentação da vírgula 2 casas para a esquerda, resultando no número 0,08. Esse número, 0,08, é ele quem vai ser somado com o 1 que está dentro do parênteses. Então, eu não posso simplesmente fazer 1 mais 0,8, porque esse 0,8 do texto está em porcentagem. E o 1 não está em porcentagem. Então, eu preciso colocar os dois como números decimais. O 1 já está no formato correto. O 0,8% vira o decimal 0,008. Lembrando que você pode ver esse vídeo quantas vezes você quiser, na velocidade que você quiser. Você não é obrigado a ouvir esse vídeo a assistir esse vídeo com áudio. Então você pode simplesmente assistir a resolução desse exercício e tentar fazer, pausar o vídeo, tentar fazer sozinho, ver qual é o primeiro passo, depois tentar fazer os outros passos seguintes sozinho, pular toda essa bobagem aqui que eu estou falando no meio da correção. O que você quiser fazer, do jeito que você quiser fazer, você tem acesso ao vídeo até o dia da prova para estudar bastante. E agora vamos lá. Eu fiz a substituição do 0,08. Quando eu somo com 1, vai ficar 1,008 elevado a 6. Mas está no enunciado que esse número é aproximadamente 1,05. É para eu considerar esse resultado para essa potência. Então eu troco toda a potência, tanto a base quanto o expoente, toda essa potência resulta em 1,05. Eu já fiz a troca, agora só falta multiplicar 58.000 por 1,05. Percebam que os 3 zeros dos 58.000 eu suprimi, eu não estou usando esses zeros, porque eu posso simplesmente usar a palavra 1.000 até o final do meu exercício. Então aí eu vou fazer a multiplicação. 8 vezes 5, 40, ficou 0 sobre 4. 8 vezes 0, 0 com 4, 4. 8 vezes 1, 8. Coloco o sinal de mais ali. 5 vezes 5, 25, sobem 2. 5 vezes 0, 0, mais 2, 2. 5 vezes 1, 5. Somando essas coisas todas, eu tenho um total aí de
6.090 é o resultado final dessa conta de multiplicação. Claro que eu tenho que entender que a conta de multiplicação envolve casas decimais, 1,05. São duas casas decimais, o 0 e o 5. Então, no resultado, também preciso ter duas casas decimais, que vão ser o 0 e o 9, resultando em 60,90 ou 60,9. Fiz todas as contas, essas contas deram 60,9 e lembra que eu estou suprimindo a palavra mil, então vai dar 60,9 mil. Se você prefere fazer com os zeros envolvidos, aí carregar os zeros nas contas, tudo bem. Eu acho mais complicado ficar carregando muitos números dentro das contas dos algoritmos da multiplicação, divisão e tal. Eu deixo os zeros de lado, depois eu coloco eles de volta. Lembrando que 60.000,9 é 60.900. Então, agora a resposta final tem alguns formatos possíveis. O valor pago pelo cliente ao banco foi de 60,9 mil reais ou 60.900 reais. Eu posso também usar o símbolo do cifrão, se eu não quiser escrever reais, qualquer tipo de escrita nesse aspecto tá certa, viu? Não precisa ficar encanando com isso, não. Tem bastante gente que se confunde entre vírgula e ponto separador. Então aqui eu coloquei 60.900 sem colocar o ponto separador entre o 60 e o 900. Eu posso colocar o ponto separador de milhar sem problema, mas eu não posso colocar uma vírgula. Não pode ser uma vírgula no, no ponto separador do milhar. Senão eu confundo onde está a vírgula correta da separação da unidade para os décimos e onde está o milhar desse número, né? Eu não posso usar vírgula nesse caso. Então, é 60.900 é 60.900, vírgula 00, indicando os décimos e os centavos desse dinheiro aí. Exercício 2, vamos lá. Uma empresa de tecnologia destinou um bônus de R$ 26.000 para ser dividido entre 3 desenvolvedores. Para incentivar a precisão, o valor será inversamente proporcional ao número de falhas críticas encontradas nos códigos de cada um no último mês. Aí fala quantas falhas teve cada um. E existem duas técnicas para resolver um problema de inversamente proporcional, divisão de um todo em partes inversamente proporcionais. Um cuidado aqui com uma confusão, que é o seguinte: existe a matéria grandezas inversamente proporcionais, que gera uma regra de 3 e a gente resolve essa regra de 3. Eu não estou nessa matéria. Divisão de um todo em partes inversamente proporcionais é uma outra matéria, onde eu faço a divisão de um total, no caso 26.000, para uma determinada quantidade de pessoas, mas eu não vou dividir esse dinheiro de maneira igual para todo mundo. Não é uma divisão simples. Eu preciso fazer uma divisão de modo que quem errou mais ganhe menos dinheiro. Então vamos lá. A primeira forma de resolver esse exercício é perceber que, na teoria, se eu tenho divisão em partes inversamente proporcionais, significa que existe algum k, algum número inteiro constante, nem precisa ser inteiro, mas existe alguma constante que quando eu dividir por 2 vai dar o número a quantidade de dinheiro que o desenvolvedor A ganhou, porque ele teve duas falhas. Quando eu dividir esse K por 3, vai dar a quantidade de dinheiro que o desenvolvedor B ganhou, porque ele teve três falhas. Quando eu dividir esse K por 4, vai dar a quantidade de dinheiro que o desenvolvedor C ganhou, porque ele teve quatro falhas. E quando eu somar todas essas coisas, K sobre 2, K sobre 3, K sobre 4 são os ganhos de cada um deles. Quando eu somar tudo, tem que dar o total 26.000. Agora, para somar essas frações, eu tenho que começar fazendo o MMC dos denominadores. Aqui tem a técnica do MMC, né? Eu faço a fatoração desses números, dividindo 2, 3 e 4 por algum primo que dê para dividir alguém. Não precisa dividir todo mundo. Eu posso dividir
alguém. No caso, o 2 divide o 2 e o 4, depois o 2 divide o 2, e depois o 3 divide o último 3. E a multiplicação desses divisores da parte direita dessa fatoração dá 12. 12, então, é o mínimo múltiplo comum entre esses três números aí, 2, 3 e 4. Agora, eu não preciso ficar fazendo essa técnica, tá? Não vou cobrar de vocês que vocês fiquem fazendo essa técnica. Eu preciso só que vocês saibam qual é um número, qualquer número, que esteja na tabuada do 2, do 3 e do 4 ao mesmo tempo. O 12 está na tabuada do 2, está na tabuada do 3, está na tabuada do 4. Agora eu vou pegar esse 12, dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima, para gerar os numeradores. Então, 12 por 2, 6 vezes K, 6K. 12 por 3, 4 vezes K, 4K. 12 por 4, 3 vezes K, 3K. Desculpa se a minha fala está um pouco assíncrona do que está acontecendo no vídeo, é que eu primeiro fiz a correção escrita e depois eu estou narrando em cima. Então vocês vão perceber que em diversos momentos os tempos das coisas não estão combinando, mas espero que dê para entender com qualidade. Qualquer coisa depois a gente conversa uma maneira melhor de fazer. Bom, o denominador comum aí é 12, eu tenho uma grande soma sendo dividida por 12, então eu posso passar esse 12 para o outro lado da igualdade multiplicando. 6K mais 4K mais 3K resulta em 13K. E esse 12 que passou multiplicando vai ficar 26.000 vezes 12. Essa multiplicação dá 312.000. E eu não preciso ficar carregando esses 3 zeros, eu podia ter escrito 1.000 já direto, faz tempo. Aí esse 13 que está multiplicando o K vai passar dividindo o 312.000. 312 dividido por 13 dá 24, então essa conta toda aí deu R$ 24.000. É o valor do K. Agora, voltando na teoria ali da primeira parte do exercício, eu preciso pegar esse K que eu acabei de encontrar, dividir por 2, dividir por 3, dividir por 4, encontrando as participações em dinheiro, o rendimento em dinheiro dos desenvolvedores A, B e C, respectivamente. Então vamos lá. 24.000 por 2 é o desenvolvedor A, que ganha 12.000. 24.000 por 3 é o desenvolvedor B, que ganha 8.000, então. Que eu usei um pouquinho de preguiça, né? Copiei e colei o 24.000, ele não cabe em lugar nenhum. Interessante, né? Fazer as coisas dentro de um espaço possível, senão toda a resolução não cabe num mesmo espaço. Tem espaço ali na direita ainda para eu usar, mas eu não quero usar. Bom, 24 dividido por 4 dá 6.000, que é a participação aí em dinheiro do cara que teve mais falhas, 4 falhas. Uma coisa, tem espaço suficiente para fazer tudo isso aí que eu queria na folha inteira, com esse tamanho de letra? Mas eu não quis fazer na parte direita ali que está em branco, porque esse exercício pode ser resolvido de duas formas. E eu vou ainda escrever daquele lado direito ali a segunda forma de resolver. Então, vou disponibilizar esse documento para vocês com o gabarito todo escrito, sem que vocês precisem acompanhar um vídeo, né? Vai ter o gabarito. E esse gabarito vai ter as duas formas já. Vai ser esse documento aqui que eu escrevi, com todas as anotações. É muito importante acompanhar o vídeo, porque aí você entende o passo a passo de como eu cheguei nesses lugares. Mas, de qualquer forma, vai ter o documento disponível para leitura. E aí vai ter as duas formas de fazer. Segunda forma de fazer. Eu pego essas falhas 2, 3 e 4, que são as participações que vão gerar uma relação de proporção inversa. E aí eu monto as frações, que são os inversos dessas falhas. Então, proporção inversa, eu vou montar as frações inversas desses números 2, 3 e 4. A soma dessas frações vai gerar a mesma necessidade de um MMC, que dá 12,
E a divisão do de baixo multiplicado pelo de cima, em cima ficaremos com 6, 4 e 3. Quando eu faço esse processo, inclusive eu já tinha feito esse processo lá na parte do K, né? Quando eu faço esse processo, esses números 6, 4 e 3, agora eles são as partes diretamente proporcionais da divisão do R$ 26.000 para esses três desenvolvedores. Então eu troquei meu problema. Eu tinha um problema de inversamente proporcional. Quando eu faço esse processo, né, a primeira parte da soma de frações, eu estou num problema agora de proporção direta. E as proporções são 6 para o desenvolvedor A, 4 para o desenvolvedor B e 3 para o desenvolvedor C. 6, 4 e 3. E aí eu garanto que quem errou menos, desenvolvedor A errou 2, teve duas falhas, ele ganha mais. Ele ganha 6 partes. O desenvolvedor B, que teve 3 falhas, ganha 4 partes. E o desenvolvedor C, que teve 4 falhas, ganha 3 partes. Agora eu preciso resolver um exercício de proporção direta, que é somar todas as partes, que dá 13, dividir o total pela soma das partes, que dá 2.000, 26.000 dividido por 13 dá 2.000, e logo depois multiplicar esse 2.000 por cada uma das participações diretas dos desenvolvedores A, B e C. Então, 2.000 vezes 6 também dá 12.000. 2.000 vezes 4 também dá 8.000. E 2.000 vezes 3 também dá 6.000. Então, eu chego exatamente ao mesmo lugar que eu cheguei fazendo da primeira maneira. Esse método chama método das participações relativas. Eu não sei se vocês vão encontrar esse método com esse nome, né? Mas esse 6, esse 4 e esse 3, em exercícios de divisão inversamente proporcional, esse 6, esse 4 e esse 3 se chamam participações relativas, partes relativas. Eu transformo um problema inversamente proporcional em um problema de proporção direta. Então, aí, ó, também dá 12.000, 8.000 e 6.000. Dá para fazer dessas duas maneiras, então. Eu prefiro a da direita, eu acho ela mais prática. Mas se você segue a teoria e você gosta de encontrar o K primeiro, certinho, é interessante fazer pela da esquerda. Mas sinta-se à vontade para fazer o que você achar melhor. Só toma cuidado para não misturar os dois formatos. Agora vamos lá. Exercício 3 é um exercício de divisão diretamente proporcional. Então, na teoria, a gente sabe que, se são diretamente proporcionais as partes, então existe algum K que faz a seguinte igualdade verdadeira. Então, começa muito parecido com inversamente proporcionais, mas agora não são frações. Diretamente proporcionais, acontece o seguinte: existe algum K que 3 vezes o K é para o primeiro filho, 2 vezes o K é para o segundo filho, e uma vez o K é para o terceiro filho. Então, o filho mais velho ganha mais, né? Uma proporção direta aí de 3 para 2 para 1. Então eu sei que a soma de todos os recebimentos dos filhos tem que dar R$ 54.000. Então 6K tem que dar R$ 54.000. Então K é 54.000 dividido por 6, que dá R$ 9.000. R$ 9.000 é a constante de proporcionalidade que está envolvida dentro da seguinte ideia: 3 vezes esse K é o que o primeiro filho recebe, porque 3 partes são referentes a ele. 2 vezes esse K é o que o segundo filho recebe, a segunda filha, perdão, e uma única vez esse K é a quantidade que o terceiro filho recebe. Nesse caso, 9.000 é a constante de proporcionalidade. Eu somei o total de partes desses 54.000, ele tem que ser dividido em 6 partes. 9.000 é uma dessas partes, 3 dessas partes são do primeiro filho, 2 dessas partes são da segunda filha e uma dessas partes são do último filho. Então, 3 vezes 9, 27, 2 vezes 9, 18, e 1 vezes 9, 9,
E eu não posso esquecer de colocar o 1.000 depois de fazer essas contas todas. Senão, algum filho, infelizmente, vai receber de R$ 54.000, ele vai receber R$ 27 só. Aí é complicado, né? Ninguém quer esse tipo de herança. Se bem que é dívida, né? Seria bom pagar só R$ 27. Bom, enfim, desculpa a divagação. Gente, eu não vou cortar nada desse áudio, não, tá? Dá um trabalho. Lembrando, se você conhece outros métodos de fazer que chegam no mesmo resultado, é importante que você valide, né, os seus métodos. Mas uma máxima que a gente tem é, sempre que a gente somar as participações das três pessoas envolvidas, tem que dar o total. Então, 27 com 18 com 9 dá 54. E no exercício 2, 12.000 com 8.000 com 6.000 dá 26.000. Então, é importante fazer essa prova real. Bora para os exercícios das porcentagens, então. O Brasil é um gigante do petróleo, sendo o oitavo maior produtor mundial, com mais de 97% da produção vinda de campos marítimos offshore. E aqui eu preciso ter só uma atenção em qual dos números eu vou usar dentro de contas, quais dos números eu não vou usar dentro de contas. Eu preciso ler o texto? Preciso ler o texto, mas eu preciso saber o que que a pergunta está me perguntando, senão eu começo a fazer conta com números que eu não preciso fazer conta. Por exemplo, esse 97%, que é o primeiro número desse texto, na verdade, o primeiro número desse texto é o oitavo, né? Oitavo maior produtor mundial. Não vai ser usado esse número. 97% da produção vinda de campos marítimos. Campos marítimos não está em nenhuma das perguntas 4 e 5. Então, eu também não vou usar. Eu vou pensar no pré-sal, eu vou pensar na exportação, mas eu não estou nem aí para o que é campos marítimos, o que é campos terrestres. Então, eu não vou usar esse 97% para nada, nem o oitavo, também não vou usar para nada. Então, depende da leitura da pergunta. Agora, porcentagem que vem do pré-sal, isso eu uso, porque isso está dentro da pergunta. Sabendo que a produção total de petróleo em 2024 foi de blá blá blá, quantos barris foram extraídos no pré-sal? Pré-sal eu vou precisar usar. Exportação de 52%, exportou 52%. Na questão 5 tem lá exportação. Pô, então provavelmente eu vou precisar usar esses 52%. Agora, os anos de 2023, 2024, eu só uso para saber do que eu estou falando ali, de que momento eu estou falando, mas eu não vou usar esses números dentro de contas, tá? Eles são só os anos em que tudo aconteceu. Então, esses 81% representa uma situação que aconteceu em 2024 e os 52% representa uma situação que aconteceu em 2023 e também em 2024. Mas vamos lá. Na pergunta 4, eu estou falando de pré-sal. Pré-sal chegou a 81% do total do país. Então eu vou trabalhar com esses 81% de pré-sal. Sabendo que a produção total de petróleo, opa, a palavra total já me remete 100%. Então, a produção total, 100% do petróleo, foi de 1,5 bilhões de barris. Então, eu faço uma tabelinha. Para montar a regra de 3, é importante que eu coloque porcentagem debaixo de porcentagem e barril embaixo de barril. Então, porcentagem, 100%, 1,5 bilhões, e eu não preciso, novamente, colocar um monte de zeros aí. Porcentagem referente ao pré-sal, 81%. E aí eu quero saber quanto em barris esses 81% representam. Então é importante, principalmente se você tem dificuldade nessa parte de montagem de regra de 3, colocar os símbolos em cima de cada coluna. O símbolo da esquerda aí é porcentagem. Tenho 100%, tenho 81%. Quanto mais porcentagem eu tenho, mais barris eu estou falando sobre. Então, as duas setas são para cima. Qualquer exercício de porcentagem é diretamente proporcional. Então, eu vou multiplicar esses elementos de maneira cruzada. 100 vezes x igual a 81
vezes 1,5. Aqui eu vou fazer todas as contas detalhadamente, lembrando que você pode assistir em qualquer velocidade, com áudio, sem áudio, quantas vezes você quiser, tentando fazer o exercício completo antes de assistir a resolução. São sugestões para melhorar a sua capacidade na hora da prova. Então vamos lá. Não vou carregar aquele montão de zeros. Vou fazer 81 vezes 15. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 8, 40. 1 vezes 81 dá 81. Somando tudo dá 1.215. Só que tem uma casa decimal nessa conta. Então eu tenho que colocar uma casa decimal no resultado. 121,5. E por enquanto, eu ainda tenho que passar esse 100, que multiplica o x dividindo o 121,5. Quando eu divido qualquer coisa por 100, eu vou movimentar a vírgula duas casas para a esquerda. Então, pegar essa vírgula e passar essas duas casas para a esquerda. X, então, é igual a 1,215, 1,215, 1,215. E aqui eu estou falando sobre bilhões. Lembrando que o 1,5 era bilhões. Eu fiz um monte de contas, cheguei no resultado final, joguei a palavra bilhões fora. Agora eu pego a palavra milhões, bilhões, desculpa. Pego de volta e coloco ali no resultado 1,215 bilhões de barris foram extraídos do pré-sal. Claro que eu posso resolver esse exercício transformando isso em milhões, né? Seria 1.215 milhões. É importante saber fazer essas conversões aí entre bilhões e milhões e sempre fazer o que você se sente mais confortável. Todas as respostas aqui estão certas. E é claro, né? Você pode colocar esse número com a quantidade correta de zeros, que também vai ser certa a sua resposta. É importante que você saiba migrar entre uma resposta e outra nesse tipo de exercício para se preparar para um vestibular que vai ter diversas configurações de resposta, né? Às vezes, nas alternativas não tem aquela que você se sente mais confortável. Então, é importante saber fazer de várias formas. Agora a gente vai trabalhar com aquele 52%, que é referente à exportação. Mas vamos lá. 650 milhões de barris de petróleo foram destinados à exportação. E eu sei que 52% da produção foi destinada à exportação. Então, os 650 não é 100%. Os 650 é a exportação de 2023, que representa 52% do total. Total esse que eu não sei. Então, eu preciso fazer também uma regra de 3 aqui, mas eu preciso considerar os 650 relacionado com os 52. E o x, que é o que eu quero saber, é o total de 100%. Porcentagem sempre diretamente proporcional, faço essa conta em cruz, 650 vezes x. Opa, 650 vezes 100 e x vezes 52. Para a gente descobrir o total que foi produzido. Teve gente que fez esse exercício pela fórmula. Em breve eu resolvo esse exercício pela fórmula também, para vocês entenderem o que acontece na fórmula. 650 vezes 100 é só acrescentar dois zeros, então dá 65 mil. E aí, 52 que multiplica o x passa dividindo os 65 mil. Aqui eu estou falando que os zeros, 65 vezes 1 dá 65, aí tem 3 zeros, eu coloco os 3 zeros no final. 65 vezes 1 com 3 zeros, 65 mil. É uma forma também de fazer conta de multiplicação rápido quando eu tenho muitos zeros. Bom, agora a divisão. Vamos lá. 65 mil dividido por 52. Ah, mas aqui por que você está colocando zeros se é possível colocar só a palavra mil? Aqui na divisão vai sobrar 13, né? Então eu vou precisar desse zero aqui para me ajudar. 130 dividido por 52 cabe duas vezes, que dá 104. 2 vezes 52, 104. 130 menos 104, 26. E aí eu desço um zero, né? Fica 260.
260 dividido por 52. Aí eu não sei, né, quanto é 260 dividido por 52 de cabeça. Então eu vou fazer a tabuadinha de 52 aqui de boa. 52 mais 52, 104, mais 52, 156, mais 52, 208, mais 52, 260. Então eu sei que dentro do 260 cabe o 52 cinco vezes. E 5 vezes 52 dá exatamente 260, não sobrando nada. E aí teve gente que terminou a conta por aí. Zero, acabou a conta. Mas tem um problema. Tem um zero que eu não usei. Então, quem errou e colocou 6.500, quem errou e desceu um zero só, tem que tomar cuidado com a direção de cada zero aí, né? Esse segundo zero que eu vou descer para virar 260 e depois eu tenho que descer o outro, né? O zero que eu ainda não usei. Quantas vezes o 52 cabe em zero? Não cabe, né? Então eu tenho que falar para minha conta que não cabe ali, zero, não cabe nenhuma vez. Então, 1.200, 1.250 é o resultado final de tudo isso aí. Agora, a palavra que eu joguei fora foi milhões. Então, quando eu for colocar essa palavra de volta, eu coloco 1.250 milhões. 1.250 milhões é a mesma coisa que 1,25 bilhões. 1,25 bilhões. Ou é claro, né? Colocar todos os zeros, ou escrever 1,5 bilhões, ou escrever 1.250 milhões. Todas essas respostas são equivalentes. Agora os dois exercícios pela fórmula. Quando eu faço o exercício 4 pela fórmula, eu já tenho a base de cálculo, que é o total de barris que foram produzidos. O total de barris foi 1,5 bilhões. O valor que eu quero descobrir, que é o A, é o referente ao pré-sal, que é 81% de 1,5 bilhões. E quando eu fizer essa conta, também eu vou chegar no resultado 1,215 bilhões. Mesma coisa, mesmo resultado, mesma resposta. Agora, no exercício 5, se eu for usar a fórmula, eu tenho que entender que 52% de algum total que eu não sei qual é, deu 650. Então eu não posso colocar os 650 na base de cálculo, porque o cálculo deu 650. Então 650 é 52% de alguém. 650 milhões é igual a 52% de um número desconhecido. Então o B é quem fica sem substituição aqui nesse caso. Aí o 100 que está dividindo os 52 passa multiplicando os 650 e o 52 que está multiplicando a base de cálculo passa dividindo essa conta toda aí. Então, 650 vezes 100 dividido por 52 é igual à base de cálculo. E aí eu faço essa conta e vou chegar exatamente no mesmo lugar, 1.250 milhões. E é importante entender que a regra de 3 e a fórmula, as duas coisas funcionam. Escolha o que você acha mais confortável, lembrando que as fórmulas não estarão disponibilizadas na prova. Então é importante estudar várias maneiras de resolver, não confundir as formas de fazer, escolher a melhor para você e decorar as fórmulas que você precisa usar, se você prefere usar fórmulas. Então tá aí a correção de toda a atividade 2. Espero que vocês consigam estudar bastante ao longo dessa próxima semana. Bons simulados, boas provas. Dia 6, segunda-feira, a gente vai fazer essa prova, são 10 questões, todos os 4 módulos caem, então é importante fazer tudo com calma, uma questão de cada vez, e boa sorte.